Tipo de lâmpadas. Faremos uma revisão rápida sobre os tipos mais comuns de lâmpadas incandescentes, por descarga, indução e LEDs. Estaremos classificando nesses 4 grupos, a princípio. Os 3 incandescentes de descarga e LED são os mais comuns. E as lâmpadas incandescentes, a sua luz resulta da emissão eletromagnética por um corpo em alta temperatura. Então, as lâmpadas incandescentes resultam da incandescência do tungstênio, mas as primeiras utilizavam filamentos ou filamentos de carvão. Aqui um exemplo do formato da lâmpada incandescente, a primeira lâmpada também incandescente. E o filamento incandescente precisa ficar dentro de um ambiente sem oxigênio para que não haja combustão. Então, a luz é gerada pelo efeito Joule, incandescência do filamento, que vai produzir em torno de 95% de calor e apenas 5% de luz. Então, a lâmpada incandescente não é muito eficiente quando se pensa na emissão de luz. Mas a lâmpada incandescente halógena, ela possui um aperfeiçoamento que permite uma maior eficiência e menor consumo e uma vida mais longa, além da redução do seu tamanho. Isso é possível porque por causa da reação que acontece no interior, então vai haver uma recomposição do filamento, o que não acontece nas demais lâmpadas. Pode-se observar a evaporação do filamento de tungstênio pelas partes escuras das lâmpadas. Então essa evaporação vai se depositar na parede da lâmpada, causando esse escurecimento, é típico. Mas por que as lâmpadas halógenas são mais eficientes? Também são lâmpadas incandescentes, mas esse material halogêneo, que fica no seu interior, possibilita que parte do tungstênio se recombine novamente com o filamento. Então essa evaporação não é tão intensa e por isso a vida da lâmpada é mais longa e também e por isso mesmo podemos emitir mais luz, do que uma lâmpada incandescente comum. Então o bulbo da lâmpada halógena é mais compacto, tem maior pressão, pode ser aplicada maior pressão justamente por ser menor, e por esse motivo também melhorar a recomposição do tungstênio. Então ele pode trabalhar numa temperatura maior, portanto com uma maior eficiência, e gerando luz mais brilhante, e com uma melhor reprodução de cores. O fato de serem compactas possibilita a criação de diversos spots, justamente por essa facilidade do tamanho. Já a lâmpada de descarga acontece através da descarga dentro de um gás, Então ela é semelhante ao raio atmosférico, onde nós temos também 2 eletrodos. A carga de elétrons ou prótons que estão aqui nessa região da nuvem, em relação à superfície da Terra, que é o segundo eletrodo. Então, uma vez que tenha acontecido a ionização do gás, essa corrente elétrica sobe e desce várias vezes, porque já abriu o caminho. O gás ionizado passa a ser condutor.
Nós temos alguns tipos de lâmpada de descarga, né? O mais comum é a fluorescente, mas é comum também o gás neon. Também temos a lâmpada de mercúrio, sódio e as mistas. Podemos dizer que os metais apresentam elétrons livres. Como a estrutura cristalina do metal, os átomos, são muito grandes, os últimos elétrons da camada de valência do metal, eles estão muito livres e na temperatura ambiente eles podem mudar de átomos. Então eles estão numa camada que a gente chama de camada de condução, justamente porque esses elétrons estão fracamente presos ao núcleo atômico. Enquanto que os gases não, de modo geral, eles são isolantes. Então eles precisam de serem ionizados para que a condução aconteça. Nesse desenho ao lado, esse desenho mostra um bulbo de vidro contendo um gás e 2 eletrodos. Então, poderá haver condução entre esses 2 eletrodos, né, dependendo da pressão, da distância e da diferença de potencial aplicado entre esses 2 eletrodos. Então, utiliza-se alguns recursos para aumentar essa tensão, porque a tensão comercial é 220. Então, nós precisamos de alguns recursos, como o starter e os indutores, para que essa tensão possa ser elevada e provocar a descarga inicial no gás no interior do bulbo. Então, nas extremidades do bulbo existem os filamentos que se comportam como eletrodos. E o vidro é revestido por uma camada de fósforo que converte a luz ultravioleta emitida pela descarga dos gases em luz visível, como se observa em uma lâmpada fluorescente. Então, aqui nós temos nessa extremidade um eletrodo e na outra também um eletrodo. Em torno desse eletrodo forma-se uma nuvem eletrônica na partida da lâmpada e através de uma sobretensão provocada pelo indutor, esses elétrons são acelerados na direção do gás. E aí ionizam esse gás e vaporizam também os átomos de mercúrio, algumas gotículas de mercúrio que estão aqui no fundo, são vaporizadas, né? E a mistura de gases geram luz ultravioleta que, em contato, incidindo sobre a camada de fósforo, emite a luz típica de uma lâmpada fluorescente. A instalação de uma lâmpada fluorescente é mais complexa, porque requer esse indutor e requer também um dispositivo de partida, nós chamamos de starter. Então, quando nós ligamos o interruptor da lâmpada, nós teremos uma circulação de corrente deste modo aqui, onde essa linha laranja aqui é por onde vai circular a corrente no momento em que apertamos o botão para ligar a lâmpada. Então, como eu observo, essa corrente circula através do filamento da lâmpada. Então, circula nesse filamento e nesse outro filamento. Então, nessa partida, que é quando o start está fechado, nós teremos a incandescência, uma rápida incandescência desses 2 filamentos, gerando uma nuvem eletrônica em ambos os filamentos. Em seguida, esse starter ele abre, porque ele normalmente está aberto. Quando a gente aperta o botão, o starter fecha, provoca esse pré-aquecimento nos filamentos, gerando nuvem eletrônica, e depois ele abre em seguida. Essa abertura das correntes elétricas que estavam circulando por aqui causa uma sobretensão, porque nós temos a presença do indutor. E essa sobretensão, com o starter aberto, vai provocar uma descarga
no bulbo do gás aqui, e causando uma ionização desse caminho aqui, desse trecho do gás, e vaporizando também as gotículas de mercúrio que estão no interior da lâmpada. Então, com isso, nós estaremos ionizando o gás, né, criando um caminho para a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica não precisa mais do starter, né, desse caminho aqui, para continuar circulando. Agora ele vai circular por esse caminho aqui, através do gás, e, por consequência, emitindo a luz ultravioleta, justamente por causa dessa colisão dos elétrons com as moléculas do gás. E essa luz ultravioleta é que vai causar a luz visível, né? Justamente por causa da presença de uma camada de fósforo que está no interior dessa lâmpada. Então, isso aqui depois de um certo momento, essa lâmpada passa a ser visível, né? Justamente porque a corrente elétrica circula agora por esse caminho. Temos outros tipos de lâmpada de descarga, como por exemplo a de vapor de mercúrio, que tem esse formato ou eles costumam ter esses dois formatos, né? Tem a vantagem de não possuir esse starter, mas tem o indutor, e ele demora muito para dar partida, né? A luz que produz é uma luz branco azulado e é usada em iluminação pública. O vapor de sódio também é uma luz do mesmo tipo, né? E também não possui starter, né? Mas tem um indutor, e é usado muito em autoestradas, em trevos, né? É aquela luz amarela, né? Então essa luz ela ilumina bem, dá uma boa distinção, é possível distinguir bem os objetos, mas não reproduz as cores com qualidade. Já essa lâmpada mista, ela não precisa do reator, né, e nem do indutor, né? Então ela pode ser conectada numa lâmpada comum e é muito utilizada em ambientes externos. Então, essas lâmpadas, como foi dito aqui, é usada em autoestradas, em trevos, e essas lâmpadas são colocadas em estruturas bastante altas, justamente para cobrir uma área de iluminação uniforme e extensa em alguns locais, como um trevo, né, de estradas. O problema dessa lâmpada é que essas estruturas altas são de difícil manutenção, embora essas lâmpadas também tenham uma vida bastante longa e por isso que são utilizadas nesses locais. Mas a sua manutenção é muito complexa. Hoje ela está sendo substituída pelos LEDs. Os LEDs estão substituindo todas as lâmpadas, inclusive nessas áreas de segurança, justamente porque as estruturas podem ser mais baixas, mais leves, e também têm uma vida longa, além de serem mais econômicas e consumirem menos energia. Existe a lâmpada de descarga também de indução magnética, é uma lâmpada fluorescente sem filamentos, então ele tem uma vida muito mais longa, então de 50.000 a 100.000 horas, mas a sua complexidade está na confecção desses indutores, né? Então, agora com o advento dos LEDs, com o aperfeiçoamento dos LEDs de alta potência, essas lâmpadas praticamente foram abandonadas. Então, agora a lâmpada LED, né, são baseadas em semicondutores, uma característica típica de semicondutores que nós veremos em uma próxima aula. São muito econômicas em relação ao incandescente e também em durabilidade, né? Então, elas têm uma vida muito longa e consomem pouca energia, porque praticamente toda a energia que ela transforma é para a luz. Como eles têm uma estrutura compacta, nós podemos
empregá-la em diversos tipos, em diversos arranjos e luminárias por ser compacta e produzir um pouco calor. Então aqui algumas lâmpadas, alguns empregos do LED. Hoje as lâmpadas fluorescentes estão sendo trocadas por lâmpadas de LEDs, então eles têm o mesmo formato, pode ser encaixado na mesma estrutura, mas eles não têm mais o gás, né? Não precisam do indutor, do reator, nem de starter, né? Porque a lâmpada só utiliza LED, então, mas se utiliza o mesmo contato para aproveitar as luminárias. Aqui tem os spots também, né? Observa-se que como a estrutura é compacta, os LEDs estão colocados aqui, né, em aletas aqui, então ele pode substituir os spots. Aqui outro formato, inclusive com soquete de rosca convencional. Aqui tem outros formatos, né, em forma circular. Observa no lado oposto do circuito, nós temos um circuito aqui que permite, eu não sei qual é a especificação, mas talvez ele permita que seja ligado diretamente em 220, possivelmente. Numa análise de circuito precisaria, mas possivelmente faz esse tipo de, a não ser que seja um controle de luminosidade. Eu não sei exatamente o que está fazendo o circuito. Aqui novamente no LED também ele apresenta o circuito, não sei se para controle de luminosidade, possivelmente para ligar em 220 diretamente, para substituir uma lâmpada halógena. Aqui outros formatos, inclusive esse aqui que é circular e apresenta a distribuição de pequenos LEDs, né, ao longo de todo o cilindro, e pode ser ligado possivelmente no mesmo local de lâmpadas halógenas. Aqui mais alguns formatos, observem que o soquete é o convencional. Esse bulbo aqui é só uma questão estética, porque não existe combustão, não existe aquecimento dos filamentos, aqui são LEDs, então não haveria nem necessidade desse bulbo, mas é colocado no estilo, né, convencional, e possivelmente esse invólucro serve para uniformizar a luz ou tornar ela mais agradável para quem olha. Os spots, como já havia visto, pode substituir essas lâmpadas halógenas, né? E a lâmpada LED, o LED pode produzir diversas cores, e essas cores têm a ver com as misturas que é feito no semicondutor, né? A presença desses materiais fazem com que o LED emita uma luz em frequências diferentes. As luzes, elas têm uma referência com relação à temperatura dos materiais, porque dependendo da temperatura dos materiais vai emitir uma cor diferente. Normalmente faz-se referência a esse padrão, embora o LED não emite calor, né? A luz especificamente pelo um processo que nós vamos ver posteriormente, de como os elétrons mudam de orbitais atômicos. Aqui exemplos de iluminação por ambiente, que ela pode ficar mais quente ou menos quente, né? Dependendo do tipo do LED. Aqui um espectro de luzes de LED para mostrar como isso é possível. Aqui mais um. E aqui eu tentei fazer uma tabela, estou tentando fazer uma tabela mostrando algumas características, ou característica comparativa, né, em relação ao incandescente principalmente. É interessante fazer essa comparação. Então aqui nós vemos o tempo de vida da lâmpada, por exemplo. Né? Incandescente tem em torno de 1.200 horas, fluorescente já passa para 8.000, LEDs de 20 a 50.000 horas, e já a indução, que praticamente não se vê mais esse tipo de lâmpada, vai até 100.000 horas.
aqui para conectar com o nosso slide anterior sobre fator de potência, né? Vamos dar um exemplo aqui de uma lâmpada de 20 watts, alimentada por uma tensão de 220 volts e com fator de potência de 0,55. Então, a ideia aqui é mostrar que esse fator de potência vai aumentar, na verdade, a potência consumida ou a potência demandada pela lâmpada. Então, nós vamos mostrar aqui os cálculos e vamos recordar algumas características físicas, né, do fato de no nosso circuito ter uma presença de um indutor. Quando temos apenas o resistor, nós teremos apenas a potência ativa. Então, se essa lâmpada de 20 watts fosse só resistível, o fator de potência seria 1. Mas como essa lâmpada, nesse exemplo, tem um fator reativo, ou seja, tem a presença de indutores, a potência vai ser maior, relativamente maior, né? Justamente porque a potência aparente é a composição da real e da reativa. Então nós teremos aqui um fator de potência, um cosseno φ, né, que vai justamente alterar o valor da potência final. Então aqui nós teríamos uma potência não de 20, mas sim de 36,36. A gente não diz watts, né? A gente diz volt ampere. Então, se nós calcularmos a corrente com esse novo valor da potência, nós vamos observar que a corrente é 0,16 amperes ou 160 miliamperes. Isso porque a potência agora é essa aqui, não mais essa aqui. O problema dessa energia aqui, como nós já vimos, a potência reativa, é uma energia que não é consumida pelo componente. Ela é absorvida e devolvida para a rede. Então, é uma energia que estará circulando pelas linhas de transmissão, pelos circuitos todos, né? Mas ela circula simplesmente e não é absorvida, ela não é transformada, né? Então, isso causa um problema, porque, como já vimos, é uma energia extra que estará circulando nos condutores e estará causando o aquecimento desses condutores. Em empresas que tenham subestações, geralmente esse reativo também é medido pela concessionária, porque essa energia, no caso, seria devolvida para a linha. Então, por isso que essas empresas que têm subestações, eles têm também um banco de capacitores que absorvem essa energia, né? Como nós vimos na aula passada, essa energia, se tem capacitores, vai haver uma troca de energia entre a parte indutiva da rede, dessa indústria, e esse banco de capacitores. Então, essa energia não sai para a linha de transmissão, ela fica praticamente toda localizada. Porque se isso não for feito, a concessionária cobra um extra, né? Justamente porque ela tem que absorver essa energia que volta para as linhas de transmissão. Mas como a gente pode ver, com o fator de potência, a corrente consumida ou transformada, né, ou demandada por essa lâmpada é 160 amperes, e se o cosseno φ fosse 1, seria 90 amperes, praticamente a metade, né? Isto porque o cosseno, o fator de potência é 0,55, como a gente viu nesse exemplo. Então, por hoje é isso.